Eu acredito que 2026 será um ano de grandes desafios na economia do ciclismo. Eu não me refiro só a Portugal, mas é óbvio que é Portugal que nos diz respeito. E como é que as coisas vão acontecer por aqui? Mas, sobretudo, o que é que levou a que possam vir, efetivamente, grandes transformações? Então, eu quero tocar sobre aqui vários aspectos de um só assunto. É que eu acredito que a partir de 2026 o ciclismo vai efetivamente mudar muito, economicamente e na forma como nós o praticamos. Ou será que é a forma como nós o estamos a praticar que vai fazer a mudança económica que eu prevejo a partir de 2026? Acontece é que tentar travar a mudança é como tentar parar o vento com redes de pesca. É impossível. Aquilo que nós podemos fazer é compreender o que aí vem para nós nos adaptarmos. Este vídeo vai ser sobre os desafios económicos que podem esperar o ciclismo já aí ao virar da esquina em 2026. O meu nome é Pedro, eu sou o criador do Projeto Pedal, treinador de ciclismo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acredito que 2026 não será um ano comum no ciclismo. Será o grande ponto de viragem e talvez a maior crise económica desde 2008. E atenção que esta crise económica, eu não digo que é a sociedade que vai atravessar uma crise económica. Eu digo que é a sociedade que vive em redor do ciclismo. E neste vídeo, então, eu vou tocar naqueles pontos que para mim são os pontos-chave, os pontos de viragem. Obviamente que estás convidado a deixar ficar o teu comentário, a tua opinião sobre o que é que tu achas de todos ou de algum dos pontos que eu vou focar aqui. Em primeiro lugar, eu quero tocar na competição e no impacto económico que a competição vai criar ou não. Em segundo lugar, eu quero voltar a focar, porque já falei aqui no canal, sobre o anúncio da UCI sobre as rodas 32 no BTT e como é que isso pode então influenciar toda a economia e todo o mercado. Ponto 3. Vamos falar sobre as bicicletas de BTT hardtail, que estão em vias de extinção. Mas a questão é, será que estão mesmo? Ou para onde é que foram os praticantes que outrora utilizavam as hardtail? O BTT tradicional está em declínio. Talvez por ser demasiado técnico, talvez por ser demasiado caro, talvez, não sabemos ao certo, mas vamos explorar também esse tema, porque principalmente a mim diz-me muito. As e-bikes vieram para ficar. E aqui, ponto final. Isto não há argumentos para combater as estatísticas que as lojas nos mostram no que diz respeito ao número de vendas. Mas dentro das e-bikes temos aqui dois mundos completamente distintos. Como é que eles se cruzam, como é que eles se influenciam e como é que eles contribuem também ou não, uma vez mais, para aquilo que é o futuro do ciclismo. Nós não podemos falar sobre o futuro do ciclismo sem tocar no gravel. O gravel que tem vindo a afirmar-se cada vez mais e que se apresenta talvez como, efetivamente, o futuro do ciclismo recreativo. Como é que o gravel surge? Como é que ele pode, efetivamente, afirmar-se e ter este grau de importância? O ciclismo de estrada é outro do fenómeno que eu acho que as pessoas estão distraídas. É que o ciclismo de estrada também está a perder poder naquilo que são os atletas de performance. O ciclismo de estrada está a começar a crescer à boleia daquilo que são as social rides, mas será que as social rides são assim tão benéficas para o ciclismo quanto isso? Quando pegamos em tudo isto e fazemos disto um bolo, eu acho que 2026 vai ser o pior ano de sempre das lojas de ciclismo, pelo menos das últimas 2 décadas, que são aquelas que eu tenho memória e há algum tipo de registros. E quero falar aqui sobre aquilo que é o maior erro estratégico das marcas de bicicleta e até mesmo das lojas, que é ignorar a mobilidade urbana. Eu acho que aqui é um tiro nos pés. E quando as marcas começarem a virar-se para a mobilidade urbana, vão ter que correr atrás do prejuízo. E economicamente, efetivamente, eu considero que é um erro colossal. Ou seja, no resumo disto tudo, 2026 será um ano de seleção natural. Mas vamos voltar e analisar ponto por ponto, com um bocadinho mais de atenção e profundidade. O mercado desportivo está a encolher. Isso é completamente inevitável. Vemos isso cá dentro, vemos isso lá fora. Recentemente vi uma entrevista sobre muitos atletas que ainda em idade jovem estão a abandonar o desporto.
dizem eles que é por excesso de pressão, dizem muitas coisas. Eu acho que economicamente está cada vez mais difícil. Vemos também as marcas, as grandes empresas do ciclismo, refiro-me a equipas, a queixarem-se da falta de apoios, da falta de serem capazes de captar investimento. E eu acho que à boleia desse problema há uma série de fatores. Há, por exemplo, a transformação social, a maneira como nós hoje vemos o ciclismo, a forma como nós comunicamos, a forma como os atletas estão cada vez mais a perder importância na comunicação. Não vamos esquecer aqui de uma coisa, que é, os atletas eram ou são utilizados para a comunicação das marcas de ciclismo para vender, ou seja, o atleta era um canal de venda de ciclismo. Se um atleta comunica mal e não produz vendas, e temos por outro lado a ascensão daquilo que são os influencers, que comunicam e fazem chegar as coisas ao público com algum grau de consciência, uns mais, outros menos, com algum grau de simplicidade, com veracidade, sem dizer simplesmente, esta é a melhor bicicleta do mundo. Porquê? Porque coisa... Há aqui também uma outra questão, que as redes sociais, obviamente, têm muito impacto na forma como o ciclismo está a morrer, o ciclismo de competição, falo de competição, mas há outros fatores. E voltando só, indo aqui um bocadinho, a questão de como é que a comunicação e as redes sociais estão a ajudar a que o ciclismo morra, tem efetivamente a ver com a questão do investimento no atleta para promover as vendas. É que nós vimos muito aqui à boleia que os atletas não sabem comunicar, têm péssimas estratégias de comunicação na maior parte dos casos, quando não têm dinheiro para contratar alguém que lhes assuma a comunicação, porque comunicar, mesmo com as redes sociais, com um telemóvel à mão, não é apenas e só despejar para lá fotografias e despejar conteúdo sem qualquer noção daquilo que eles estão a fazer, sem uma estratégia de comunicação, sem um objetivo, sem um significado. Podem ter uma carinha bonita, podem fazer pódios, mas apenas e só. Chegamos a um ponto em que despejar conteúdo para lá já não é suficiente. Nós já passamos para lá do momento em que bastava ganhar corridas para aparecer nos jornais e nas televisões, quando apareciam, porque a única forma de aparecermos ao grande público era através dos meios de comunicação tradicional. Jornais, revistas e televisão. Passamos muito para além disso. Hoje, com uma comunicação nas redes sociais bem estruturada, com um objetivo, conseguimos chegar a um grande público, às vezes até a mais público que os próprios atletas, muitas vezes mais público que os próprios atletas. Mas também, a par desta ideia daquilo que eu chamo muitas vezes os wannabes, pessoas que passaram ao lado de uma suposta carreira desportiva e que querem ser atletas à força toda, vem também algo que as marcas souberam aproveitar bem a favor delas, que é a publicidade gratuita. Que é a pessoa que pratica desporto, começa a fazer uns eventos, uns grandes fundos, umas provas, seja lá o que for, e começa a fazer hashtags à marca. Ou então aceita migalhas para fazer publicidade à marca. Há aqui um sentimento de aspiracional, ou seja, a pessoa aspira a ser um atleta e, portanto, comporta-se como tal, faz publicidade praticamente gratuita, passando a ideia para as outras pessoas que veem que ele é patrocinado, quando ele está a pagar as coisas dele, ou se não está a pagar por internet, está a ter descontos, que na maior parte dos casos, bem negociado, qualquer pessoa tem, mas alimenta o ego, passar a ideia que é patrocinado, as pessoas engolem a ideia que é patrocinado, e quem é que ganha com isto? Apenas e só a marca, porque consegue publicidade basicamente a custo zero. Quem é que perde? Perdem os atletas, efetivamente, porque também não sabem comunicar, e perde o ciclismo de competição. E depois, será que perdemos todos? Se calhar não. Mas perdemos, efetivamente, aqui o trabalho com os atletas, porque são eles que depois perdem dinheiro. As marcas não veem necessidade de investir em equipas, de investir em atletas, porque afinal de contas, têm todo um conjunto de wannabes que estão a dar publicidade completamente gratuita. Porque receber 20% ou 30% na compra de uma bicicleta não é um patrocínio. Mas há quem ache que é e passe como tal. A par deste problema, há outras questões. Claro que há, que ainda estamos a terminar o fim da bolha Covid. E o Covid, embora já lá vá há 6 anos, deixou questões que ficaram até aos dias de hoje, que foi a ganância, e ganância não é ambição, porque quem tem ambição tem estratégia, quem quer ganância só quer ganhar dinheiro. E a ganância é prejudicial. As marcas acharam que toda a gente, a partir dali, ia ficar a praticar ciclismo, investiram em stocks forte e feio e ficaram com uns stocks nas orelhas. Ainda se tivessem orelhas grandes como as minhas para aguentarem, mas não.
tinham orelhas pequeninas e depois não souberam como despachar os estoques, tiveram que andar a fazer dumping, que é vender abaixo do preço de custo, para tentar despachar aquilo, entupiram o mercado com bicicletas por todo o lado e ninguém ganhou dinheiro com isto, exceto o consumidor que comprou bicicletas boas a preços mesmo muito, muito, muito baixos. Quando nós achávamos que os preços pós-Covid não iam baixar, porque o Covid trouxe preços estúpidos, não é? Afinal de contas baixaram, ainda mais do que aquilo que havia antes do Covid, antes da pandemia. Em 2026, o mercado regressa ao seu tamanho original, mas com um problema, é que entretanto nestes últimos anos abriram muitas lojas e embora o bolo regresse ao seu tamanho natural, porque o fermento desapareceu, agora há muito mais lojas a querer partilhar fatias, e o que acontece a partir daqui é que aquilo que antes eram fatias grossas para alguns lojistas, para alguns mercados, passam a disputar um só bolo com fatias cada vez fininhas. O problema é que talvez as fatias fininhas não cheguem para alimentar a fome de estômagos grandes. E esses vão ter que abandonar aquele bolo e ir à procura de outros bolos, de outros negócios, que é como quem diz, fechar portas. Passamos ao ponto número 2. As rodas 32 no BTT. Isto é bom ou é mau? Eu acho que no imediato é mau. Porque com o encolhimento do mercado do BTT, os que ficaram foi o público especializado. Este público especializado foi, na sua grande maioria, o público que viveu a transição 26 para 29. E então há um certo receio de passar exatamente pelo mesmo processo. E eu tenho falado com alguns amigos meus que até estavam a pensar em trocar de bicicleta, tal como eu, agora em 2026, e aquilo que estão a pensar fazer é, não, eu agora vou esperar, eu não vou trocar de bicicleta, eu vou esperar e vou ver o que é que vai realmente acontecer. Se vou poder continuar a andar com a bicicleta roda 29 ou se vou ser obrigado a passar para a 32. Ou se realmente vier aí outro material e eu a trocar de bicicleta quero passar já para uma 32. Mas calma, porque não serão as primeiras bicicletas roda 32. Porquê? Porque eu acredito, e em conversa temos chegado à mesma conclusão, que as primeiras bicicletas roda 32 a surgirem, se surgirem, vai acontecer o mesmo que com as bicicletas roda 29. Ou seja, péssimas geometrias e os primeiros 4 a 6 anos são de puro desenvolvimento, ou seja, vai haver gente, aqueles que são os primeiros pioneiros a comprar material, vão ser verdadeiros ratos de laboratório, vão comprar material inacabado, chamemos-lhe assim, para testar no mercado o que funciona e o que não funciona. Porque quando foi com os 29 foi a mesma coisa. Tomem lá, rodas 29, é isto que vocês queriam? Tomem lá. Ah, não, afinal a geometria é uma porcaria. Vamos mudar a geometria. Tomem. Este ano é que é. Este ano, afinal, não acertamos. Vamos lá experimentar. Ah, agora é que é. Agora alteramos o ângulo da testa e agora sim. E efetivamente 2025 mostrou que não há mais nada a desenvolver nos quadros, nas geometrias das BTT 29. Não há, vão para onde agora? Não há mais nada. Por isso vêm as 32. As 32 vão dar aqui mais 10 anos de desenvolvimento. À custa de quem? À custa daqueles que são os primeiros a comprar e que vão comprar lixo tecnológico, mas só para ter o orgulho de dizer, para mim, fui o primeiro a ter uma bicicleta de roda 32. Para mim. As primeiras 32 vão ser bicicletas mal resolvidas. Na geometria, nas distâncias dos eixos, não se esqueçam que passámos do 142 para o 148, porque afinal de contas as primeiras rodas 29 eram eixo de 9mm. Depois veio, porque às vezes afinal já não servia, porquê? Porque as rodas saltavam do eixo, e depois veio os through axle, e depois afinal a largura já não servia, vamos ter que alargar atrás, vamos ter que alargar à frente. E este 32 vai ser igual. Vocês imaginem o tamanho daquela roda, os fabricantes de pneus, com a tecnologia que têm agora, para fazerem pneus leves, para conseguirmos rodar aquilo tudo, vão ter que fazer pneus muito finos, rasgam com facilidade, e vamos andar todos ali no início às aranhas. E depois os aros vão continuar a ter 30mm de largura, como agora, vão encolher, vão aumentar. O que é melhor? Não, nós vamos ter 4 a 6 anos de puro desenvolvimento tecnológico, onde os primeiros modelos vão ser uma porcaria. O que é que isto faz à economia? O pessoal não vai comprar. O pessoal que ficou está escaldado e aqueles que fazem a primeira transição não vão fazer já, vão ser muito poucos. E isto vai fazer com que as lojas, inicialmente, não vendam as 29 que têm em stock, apesar de parecer um bom negócio, que o são, porque há muita gente à espera daquilo que vai sair para trás, ou para a frente, aquilo que supostamente vem aí. Este é mais um problema a meter na fogueira. Mais achas para a fogueira.
Ponto número 3, e este aqui é interessante e é muito importante na minha perspectiva. As bicicletas hardtail praticamente desapareceram do mercado. Eu sei que vai haver alguém aí desse lado que vai dizer não, porque eu ainda tenho uma, porque eu ainda uso uma. Sim, é verdade, mas esmagadoramente a maioria delas ou foi encostada para miúdos que faziam competição ou simplesmente estão encostadas nas garagens. Houve, na minha opinião e pela análise que eu fiz no gabinete, houve dois modelos de quem andava com a bicicleta hardtail. Não esquecendo hardtail, uma coisa simples, é que elas eram ali um híbrido entre o BTT full e a estrada. Eram baratas de manter, bastante mais baratas que as suspensões totais. Mais simples, uma condução também muito mais simples, para uma condução mais simplicista e menos agressiva. Ou seja, era para um praticante de lazer que queria fazer algum BTT, mas não queria fazer o BTT puro e duro, e extremamente agressivo e técnico. E porquê que elas desapareceram? Porque esse praticante ou evoluiu e se tornou especializado e foi para as full e passou a abordar os trilhos de uma forma mais técnica, quis crescer, quis evoluir, ou então foi embora para a Z-Bike, porque entretanto envelheceu, ou então foi para as bicicletas de gravel. E isto é um assunto que vamos abordar mais à frente. Só uma questão novamente aqui. Quando havia, como as bicicletas de suspensão total são muito caras de manter, porque são, acreditem em mim, que eu sei o que digo, as bicicletas hardtail, pela sua simplicidade, acabavam por passar mais tempo na oficina, com reparações de custo mais baixo, mas passavam mais tempo na oficina. E o que realmente dá alento às lojas não é tanto a venda de bicicletas, mas é as oficinas. E este é um nível de praticantes que, tendo ele migrado para o gravel é uma modalidade que está ali no híbrido entre a estrada e este BTT simplicista. E vai para um tipo de praticante que não é o especialista, é a pessoa que simplesmente quer desfrutar da bicicleta, quer dar uns passeios sem compromisso com técnicas, sem compromisso com alcatrão, mas que visita muito menos a loja de bicicletas e a sua oficina. Isto levanta aqui outros problemas também, que é, as bicicletas vão menos à oficina. E agora voltamos, que é, o BTT tornou-se efetivamente demasiado técnico. E eu tenho ouvido os organizadores de eventos dizer que estão a perder inscritos. Não é só o evento deles, é de uma forma geral, os eventos estão a perder inscritos. Também eu tenho defendido que é por causa de má organização, é por não saber oferecer um produto de excelência onde o praticante se reveja no preço que está a ser cobrado. Mas há também aqui uma outra questão, é que efetivamente eu vejo que há, ou sinto, porque não tenho números para poder afirmar isto, é uma percepção que eu tenho de conversas, do que vai acontecendo aqui no gabinete, nos eventos e uma troca de várias informações. Há menos praticantes naquilo que é o BTT puro e duro, porque o BTT puro e duro ficou novamente mais exigente, mais técnico, mais dispendioso, mais tudo. E, portanto, ao desaparecer ou ao reduzir significativamente este estilo de BTT, nós temos uma vez mais menos pneus vendidos, menos revisões das suspensões, menos transmissões vendidas, menos evolução de uma certa forma, porque as pessoas dividem-se e fragmentam-se, porque neste momento o ciclismo efetivamente tem muita oferta e é fácil nós segmentarmos rápido para outra vertente. E este estilo de especialização vem efetivamente de certa forma prejudicar toda a economia, com menos consumo nas lojas, menos consumo nos eventos, ou esta fragmentação faz com que o mesmo número de praticantes, estamos outra vez a falar do bolo, o mesmo número de praticantes se dispersem mais por outros tipos de eventos. E falando em eventos, entramos agora no mundo das e-bikes. Porque quando nós pensamos nas e-bikes, temos tendência a pensar só num estilo de grupo. Mas se vocês frequentarem um pouco mais com atenção as redes sociais e saírem um bocadinho do vosso grupo, vocês vão perceber que existem dois grupos distintos nas e-bikes. Existe o pessoal entre os 30 e os 40 anos, e vamos tabelar aqui entre esta idade, que é o pessoal que virou-se para as e-bikes porque se virou para o enduro, para uma coisa mais agressiva, usa a e-bike para subir mais rápido a encosta, para poder descer mais vezes e não estar dependente de uma carrinha, por exemplo, que faça o transporte para cima, para depois descer, para cima, para depois descer. A e-bike faz isso. As e-bikes estão cada vez melhores nesse aspecto. Não há dúvida que a tecnologia
e tem vindo a desenvolver imenso. Agora procura-se limitar. Eu sou sempre contra qualquer tipo de proibição ou coisa parecida. Não adianta estarmos a proibir os chineses de produzir bicicletas com mais torque, com mais Newton-metro, se depois criarmos políticas na União Europeia para proibir as empresas de comprar carros a combustão e nós somos obrigados a comprar carros a quem? Aos chineses, porque produzem bom e barato. Portanto, nós temos é que desenvolver a nossa própria tecnologia na Europa, em vez de estar aqui com proibição. Agora vamos proibir as marcas, as bicicletas de ter mais do que X Newton-metro, que é uma questão de segurança. Isso não existe. Isso não existe nem agora nem nunca. O que se quer tentar é impedir que eles desenvolvam, porque nós não somos capazes de desenvolver mais, ou estamos sempre mais atrasados. É o contrário que se faz. Está bem? É o contrário. Mas pronto, continuando. As e-bikes têm esse grupo mais jovem e depois tem o pessoal que o põe a partir dos 40, mais a partir dos 50, que é o pessoal que praticou o BTT há muitos anos atrás, entretanto foi para a estrada, viu que a estrada é enfadonha, ao fim de 10 anos, voltou para o BTT, já mais intradote, quer continuar a praticar BTT com os amigos, com o seu grupeto, só que não tem aquele tempo para treinar, ou porque a idade já não lhe dá, ou porque simplesmente não há tempo. Eu conheço amigos meus da minha idade que são executivos e não têm efetivamente tempo para treinar, mas querem continuar a desfrutar dos trilhos. Fazer os NGPS, fazer umas provas de vez em quando. E a e-bike encaixa perfeitamente nisso. Afinal de contas, o que realmente é importante é manter as pessoas na bicicleta. Se é elétrica, se é pulmonar, como se chama, não interessa. É importante manter as pessoas na bicicleta. Eu defendo e continuarei a defender essa minha teoria. No fundo, as e-bikes mantêm as pessoas presas ao ciclismo, mas não substitui a economia da bicicleta tradicional. Têm outros custos, mas também vão menos vezes à manutenção, porque também são bastante mais caras. O gravel. Voltamos aqui ao gravel. Eu acho que o gravel está efetivamente a tornar-se o novo BTT. O novo centro do ciclismo recreativo. E o gravel sofreu aqui uma mudança muito engraçada, que foi com as bicicletas de estrada a aumentarem cada vez mais os pneus. Eu quando era puto e corria, nós usávamos pneus 23. Depois começaram a surgir os pneus 25 e eu era muito reticente. Eu disse, para que alargar pneus para quê? Depois de 25 passou para 28, agora 30. Agora passam aqui bicicletas que já vêm com pneus 32, 38, 40. E eu refiro a bicicletas de estrada. O que é que aconteceu? As bicicletas de estrada entraram no campo daquilo que foi o primeiro gravel, as bicicletas gravel de há 5 anos atrás. E isso empurrou o gravel mais para a frente. Agora é normal vocês olharem para uma bicicleta de gravel, das que vendem em qualquer loja, e verem aquilo com pneus de BTT. Literalmente, rodas de BTT, pneus de BTT. Aquilo acaba por ser uma hardtail, com uma forqueta rígida também, só que com um guiador chamado drop bars, um guiador de estrada, parecido com o de estrada. E foi para aqui que fugiu aquele pessoal que efetivamente não quer aquele BTT agressivo, radical, ultra duro. O pessoal só quer dar umas voltas de bicicleta nos trilhos à volta da cidade ao fim de semana com os amigos, parar num tasco e chegar a casa a horas decentes para almoçar com a família. E é aqui que eu vejo que efetivamente o gravel não tem a ver com competição, o gravel tem a ver com esta forma recreativa, relaxada e mais natural de estar no ciclismo. Pelo menos até o pessoal começar a organizar eventos gravel em massa, começar a pô-los cada vez mais difíceis, cada vez mais técnicos e rebentar também com este mercado. E o pessoal começar a fugir do gravel para outra coisa qualquer que venha a seguir. Mas economicamente, voltamos ao mesmo. As bicicletas de gravel, por não terem suspensão e serem a forma mais simples até de bicicleta, e por não permitirem essa prática radical, não furam tanto, não rasgam tanto pneus, porque não andam em cima de pedras a rasgar tudo e mais alguma coisa, e quando andam mais devagar, com mais cautela, porque o pessoal sabe que quando vai com um guiador de estrada, tem mais cuidado. E por isso mesmo, também param menos nas bicicletas, nada. E por isso, este tipo de bicicletas também para menos nas lojas de ciclismo, nas oficinas. E voltamos ao mesmo, menos movimento na oficina. No fundo, o que o gravel fez foi reconquistar aquilo que é a ideia básica do BTT, que é pedalar fora de estrada, mas sem complicar. E quem vier complicar vai estragar tudo outra vez. Eu já vejo pessoal aí a esfregar as mãos a dizer, temos que meter saltos no gravel. É isso, vamos meter saltos. E vamos convidar o pessoal a fazer isto. E no meio disto tudo, como é que fica
O ciclismo de estrada. Pois, essa aí é outra curiosidade. Eu tenho feito um exercício que é, eu tenho estado a seguir os jantares de Natal de muitos grupos que eu sigo. E muitos deles, grupos específicos mais virados para a estrada. E uma coisa curiosa que eu tenho visto, não só nos jantares de Natal, vejo nos eventos, é que o ciclismo está muito envelhecido. Eu vejo os jantares de Natal e a maioria das pessoas que eu vejo são pessoas que até são mais velhos que eu. E eu se me sentasse à mesa com eles, eu seria o mais novo ou dos mais novos. Eu tenho 46 anos. O ciclismo de estrada, de performance, está muito envelhecido também. Aquele ciclismo de estrada os grupos de ciclismo de estrada feitos por ex-ciclistas e pessoal ligado mais à performance, está efetivamente a cair e a perder-se. E à boleia disto está a nascer um outro conceito de ciclismo, que são as chamadas social rides. E as social rides, eu chamo a isto um conceito novo e diferente. E eu já consigo criar aqui mais ou menos uma característica deste estilo de grupo. São grupos que se juntam e que são grupos aspiracionais. Aspiracionais porquê? São praticantes que maioritariamente compram bicicletas de marcas premium, como Trek, Specialized, Aurum, por aí fora. Tem que ser marcas nível elevado, porque eles querem se distinguir por aí. Não é bem por aí, mas já lá vamos. E depois distinguem-se pela maneira também como se vestem. Aquele equipamento tradicional de ciclismo que tenta replicar os equipamentos das equipas, ou de alguma equipa local, algum do grupo, que se juntam e compravam equipamentos em conjunto com patrocinadores, o café da Tia Tina, o restaurante da Miclinas, isso desapareceu. Estes grupos de social rides são mais identificáveis por usarem aqueles equipamentos tom pastel, a dizer em coisa muito pequenininho, NAP, ou Paz Normal Studios, ou United Colors, coisas desse género. São grupos que se juntam mais com o intuito de socializar. Muitos deles até, eu acho uma coisa engraçada, que é, andam com câmaras Leica a tiracolo, enquanto pedalam, é que já nem o telemóvel serve, porque o telemóvel não é cool, não é fixe para tirar fotografias. E depois quando paramos para tomar o nosso latte, não fica bem tirar com o telemóvel, mas com uma Leica é mais cool. E que mal tem isto? Absolutamente nenhum. Eu sou sempre pela democratização do ciclismo. Eu acho sempre que há sempre poucas pessoas no ciclismo, e elas que venham e meter o seu cunho e trazer mais pessoas para o ciclismo. Se for para praticar, fazer um ciclismo de 40, 50, 60 km só com o intuito de conversar, de tirar umas fotografias porreiras porque fica bem no Instagram, ou para a coisa social das redes sociais, eu vejo isso de uma forma porreira. Mas como é que isto influencia também a economia do ciclismo? Pois é que este estilo de bicicletas, quando alguém que tenha muita experiência percebe o que eu estou a dizer, uma bicicleta de ciclismo de estrada vai à loja uma vez por ano, enquanto que uma bicicleta de BTT vai uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias. É isto, ok? E a bicicleta de estrada não gasta uma vez por ano aquilo que um praticante de BTT gasta num mês. Isto quando vai uma vez por ano. E este estilo de utilização de bicicleta, a pessoa só gasta dinheiro quando compra a bicicleta. Este tipo de equipamentos que os caracteriza, este equipamento premium, do calção Paz Normal de 200 euros, do Jersey Nap de 180, é comprado online, não é comprado em Portugal. Vocês conhecem alguma loja que tenha este estilo de roupa à venda? Vocês não conhecem, porque isto é tudo escolhido em sites, é algo de nicho, é uma coisa mesmo muito de nicho, é uma moda que cresceu lá fora, está a ser passada cá para dentro, mas é uma coisa de nicho. Isto não alimenta a economia local do ciclismo, e portanto é aí que eu vejo que isto é um problema. Não é um problema as pessoas desfrutarem da bicicleta, não é um problema as pessoas darem voltas de 40, 50 km para tirar fotografias para o Instagram, não é problema nenhum. Há fotografias incríveis, espetaculares. São artistas de uma forma diferente. É uma maneira perfeitamente normal e natural de estar no ciclismo. Eu quero trazer este tema por causa da questão económica do ciclismo. É só isso que eu quero que entendam. E é aqui que eu vejo que isto, nesse aspecto, também cria aqui um problema. Porque embora vocês vejam o pessoal andar de bicicleta, eles não gastam dinheiro cá em Portugal. Pois. Dito isto tudo, eu acho que as lojas em 2026 vão passar o pior ano das últimas 2 décadas. E eu gostava mesmo muito
de chegarmos ao final do ano e perceber que estava completamente enganado. Houve muitas lojas a abrir, à boleia de uma percepção errada que aconteceu em 2020 e 2021. O bolo voltou a mingar, como eu disse no início. Agora há mais pessoas a partir fatias, cada vez mais finas. O praticante que era o que já cá estava, porque os que vieram, entretanto, já foram embora novamente, a esmagadora maioria deles, procura sempre, e bem, o melhor negócio para ele. Só que o melhor negócio para ele é andar a saltar de loja em loja, a ver quem oferece, quem espreme mais. E as lojas, para tentar vender e para tentar fazer liquidez, porque no final do mês vão precisar de pagar rendas e ordenados, e terem uma bicicleta, terem um equipamento lá empatado, é dinheiro que não é líquido. E muitas das vezes é preciso simplesmente despachar a bicicleta que lá está, às vezes até mesmo abaixo do preço de custo, simplesmente para criar liquidez, porque no final do mês é preciso pagar renda, ordenados, segurança social, IVAs e tantas outras coisas. E sem margens não há como sustentar um negócio. E depois, a par disto, uma coisa que eu acredito profundamente é que o ciclismo está a mudar. Não vale a pena tentar travar esta mudança. Nós temos que perceber para onde é que vamos, temos que nos adaptar a ela. E as marcas de bicicletas, de uma forma geral, já não tem a ver com os lojistas, se bem que esses também têm algum grau de culpa, não estão a perceber o que é que está a acontecer e não percebem que a grande fatia do mercado não passa pela competição, não passa pela performance, mas a grande fatia do mercado que aí vem, ou que já aí está, é, sem sombra de dúvida, a mobilidade urbana. E quando as grandes marcas perceberem isso e começarem a tentar investir, as marcas de grandes superfícies já vão ter cobrido grande parte, ou coberto, grande parte do mercado, como de certa forma já está a acontecer. Eu recordo que a mobilidade urbana, hoje, no dia em que eu gravo isto, é a maior preocupação europeia. É onde se cruzam os grandes incentivos de investimento público. É onde estão os consumidores diários. É onde está o desgaste real. É onde está o público. E é onde está o futuro. As marcas continuam obcecadas pelo baixo peso nas bicicletas de estrada premium, num BTT extremamente técnico e agressivo que não cativa o público, o grande público. Estão obcecadas por desenvolver novas bicicletas de gravel. Estão obcecadas por potências cada vez mais elevadas nas e-bikes para desporto, quando aquelas que realmente vão alavancar a economia da bicicleta, será aquelas com 40 Nm, 45, 50, para uma utilização diária, levar compras e levar os miúdos à escola. Portugal é um dos maiores fabricantes de material velocipédico do mundo. E a nível de economia nacional, eu não vejo medidas realmente úteis, agora falo a nível de governo, nacional e até regional, para incentivar este estilo de consumo. Eu acredito que o futuro passa por uma mobilidade urbana e por um ciclismo muito mais orientado para o lazer e para a experiência do que a competição algum dia representou. 2026 vai ser um ano de ajustes e de adaptações. Uns vão se adaptar e vão crescer, e os outros, naturalmente, como acontece em todos os mercados, vão simplesmente desaparecer. Obrigado aos que ficaram a ouvir isto até ao final. Deixa-me ficar a tua opinião e eu volto no próximo, porque tenho algo a falar sobre o impacto das redes sociais também naquilo que aconteceu e que está a acontecer ao ciclismo. Meu nome é Pedro, grande abraço, eu volto no próximo.